até hoje eu não sei como que inicia um vídeo, mano. Impressionante. O vídeo de hoje ele é bem diferente. Novamente um vídeo diferente do tradicional que eu trago aqui. E o vídeo de hoje ele é por causa de um comentário que fizeram num vídeo passado meu. Que pediram para eu fazer um vídeo sobre o paradoxo... Paradoxo não, né? Um paradoxo da pedra. Eu acho que para algumas pessoas deve ser bem conhecido. Mas o comentário é esse aqui. Vou tentar colocar aqui, ó. Comentário. Eu não lembro exatamente quem fez o comentário. Mas tá aqui seu vídeo, amigo. Basicamente, o paradoxo da pedra, também conhecido como paradoxo da onipotência, questiona se um ser onipotente poderia criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo pudesse levantar. Se a resposta for sim, então ele não seria onipotente, porque não conseguiria levantar a pedra. Se a resposta for não, também não seria onipotente, porque é algo que não pode criar. Esse paradoxo ele tenta desmentir a ideia da onipotência divina. Ele não fala exatamente sobre o Deus cristão, mas normalmente, né, por ser o Deus que as pessoas mais querem combater, é sempre aplicada para tentar descredibilizar o Deus cristão. Então, antes de eu começar a falar sobre esse paradoxo, eu queria aproveitar para fazer uma recomendação de um cara que eu acompanho tem um tempo. Claro que o meu canal não é grande o suficiente ainda para eu estar recomendando alguém, mas tem uns videozinhos que já estão dando certo, então eu vou recomendar aqui. Que é o Apologeta. Ele tá no Instagram e no YouTube. E é um cara que eu acho muito da hora o conteúdo dele. Ele é focado totalmente nessa questão, né, de defender a fé cristã. O conteúdo que ele posta de graça ali, tanto no YouTube quanto no Instagram, ele já é muito da hora, tá ligado? E eu tô recomendando aqui só porque eu realmente acho o conteúdo dele que eu realmente acho o conteúdo dele bem da hora. E eu acho que é interessante pelo menos você dar uma olhada lá na passada. Ele tem umas paradas bem legal, tanto no YouTube quanto no Instagram. No final desse vídeo eu vou tentar colocar o canal dele aqui. Eu tenho quase certeza que dá pra colocar o canal de outras pessoas aqui. Aí passa lá, dá uma olhada, é da hora. E ele tem um vídeo no Instagram exatamente sobre essa questão. E até quando eu fui responder o comentário do rapaz que pediu fazer o vídeo, eu citei que no Instagram da Apologeta tem um vídeo sobre isso. E eu já tinha até visto esse vídeo. E no Instagram da Apologeta ele fala exatamente sobre a resposta mais popular que as pessoas dão para esse paradoxo. A resposta mais comum para esse paradoxo é que ele é ilógico. A pergunta que é feita nele é totalmente sem lógica. Porque, considerando que Deus é infinito em poder, você pedir para ele criar uma coisa que é acima disso é como pedir para ele criar um infinito mais um. E isso é ilógico. É como pedir para ele criar um quadrado redondo. Você consegue imaginar um quadrado redondo? Então não é sobre conseguir fazer ou não. É sobre simplesmente a pergunta não ter sentido, entende? A natureza de Deus é lógica, então você pedir para ele fazer algo que simplesmente não tem sentido, não demonstra que ele não consegue, e sim que simplesmente a pergunta em si não faz sentido. Essa é a resposta que eu vi no vídeo do Apologeta, não exatamente com essas palavras, né? Mas essa é a ideia, e que normalmente as pessoas fazem essa resposta para esse paradoxo. Mas eu vim propor uma resposta diferente. Essa resposta é lógica, ela faz sentido na real, né? E ela entra um pouco na minha resposta. Mas o fato é, quando eu vi esse vídeo do Apologeta, eu comentei lá que pra mim esse paradoxo já foi cumprido. E ele foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo. E eu fiz o comentário sobre isso no vídeo e ele falou como as pessoas podem dizer que não conta a pessoa de Jesus Cristo porque ele não estava em toda a sua glória. Mas a gente tem que entender, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Quando ele veio para a Terra, ele se fez carne e habitou entre nós. E colocar a figura de Jesus Cristo como a resposta a esse paradoxo traz lógica para ele. Porque, na verdade, a única maneira desse paradoxo fazer sentido é Cristo já tendo cumprido ele. Porque pensa comigo, quando Cristo vem ao mundo, ele demonstra um poder tão grande, uma divindade tão extraordinária, que ele tem controle tanto sobre tudo, quanto sobre a própria natureza dele. Ele não é limitado à natureza divina dele, porque mesmo sendo todo-poderoso, criador de todas as coisas, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele demonstrou tanto controle, tanto poder sobre tudo, que ele pôde se fazer homem e habitar entre os homens. Mesmo sendo Deus. Deus criou todas as coisas e em certo momento ele se permitiu não conseguir levantar uma pedra, porque ele era homem. Ele teve total controle ao ponto de se limitar à forma de homem, para morrer como homem e levar os nossos pecados junto. Então a gente tem dois caminhos. Ou Jesus Cristo já cumpriu esse paradoxo, ou então o paradoxo é ilógico. Porque se a questão de se limitar não conta, se você não considera que por ele ter se limitado por vontade própria não conta para esse paradoxo,
Então o paradoxo está propondo que para você ser onipotente, você tem que não conseguir fazer algo. Você entende o quão ilógico é isso? Não conseguir fazer algo é exatamente o contrário da onipotência, mano. Isso é totalmente o avesso. Então, novamente, volta para a questão. A pergunta não tem lógica. Então, de uma ou duas. Ou Jesus já cumpriu e Deus é onipotente, ou a pergunta não tem lógica e Deus é onipotente. Então, a resposta de que o paradoxo não tem lógica, ela faz total sentido e já serve. Mas eu acho muito interessante mostrar a divindade total. Esse paradoxo só serve para mostrar o quanto Deus é poderoso e não se limitando nem mesmo à sua própria natureza. Então, é basicamente isso. Eu não gosto de fazer os vídeos muito longos. E como eu disse, eu vou estar deixando aqui, ó, em algum lugar aqui, o canal do Apologeta. Então dá uma passada lá, tem uns vídeos da hora. No Instagram também, ele faz bastante vídeo no Instagram. E é isso, mano. Esse é o vídeo sobre o paradoxo da onipotência.